Bom dia. Espero que todos estejam tendo um ótimo dia. Hoje estou acompanhado pelo Dr. Gilbert Doctorow, um analista de assuntos internacionais e historiador. É um prazer conhecê-lo. É um prazer. Eu estava apenas dizendo que sou fã do seu trabalho. Leio seu Substack e, claro, acompanho suas entrevistas também. Eu realmente queria saber sua opinião sobre o que está acontecendo na Europa agora e também do outro lado do Atlântico, já que vemos que os Estados Unidos aparentemente estão bastante ansiosos para acabar com a guerra, o que parece ser parte de um esquema maior para reduzir sua presença na Europa e se voltar para a Ásia. E se não me engano, um objetivo-chave dos europeus e de Zelensky parece ser tentar envolver os Estados Unidos em seu conflito. Então é correto dizer que conseguir que os americanos concordem com garantias de segurança é a principal abordagem ou o principal objetivo para os europeus e Zelensky. Estou perguntando por que Trump acabou de ter uma reunião com Macron, Starmer e, claro, também se encontrou com Zelensky. E isso parece ser o padrão contínuo. Trump é muito difícil de entender. Há discrepâncias de um dia para o outro no que ele está dizendo. Ou Zelensky, como isso foi mencionado na coletiva de imprensa ontem, ou o Sr. Starmer, como você pode se encontrar com Zelensky na sexta-feira quando você acabou de chamá-lo de ditador. E então Trump diz, ele é um cara ótimo. Essas mudanças de posição fazem Trump parecer um bufão para pessoas intelectuais. Fazem parecer que ele é superficial. Até alguns dos meus colegas, muito competentes e experientes na mídia alternativa, estavam dizendo ontem, em um programa de entrevistas muito renomado, que Trump está pisando nos próprios pés e que ele não alcançará seus objetivos por causa dessas reversões e discrepâncias. No entanto, o que Trump representa é muito difícil de entender, e queremos tentar entender. Estamos nos arriscando porque podemos estar muito enganados. Nesta discussão, farei exatamente isso. Vou me arriscar porque, caso contrário, não vejo muito motivo para falar sobre isso. Todos já deram sua opinião, mas não viram o que acho que vem, que ele é um showman. Esta é uma pessoa, estou falando sobre Trump, que tem uma habilidade magistral para criar confusão a fim de paralisar seus inimigos. Um de nossos observadores muito conhecidos, um ex-inspetor no Iraque para armas nucleares, comentou ontem que Trump não tem inimigos na Europa que deveriam preocupá-lo, porque a Europa não tem nada. Bem, as coisas não são tão simples do meu ponto de vista. E acho que não são tão simples do ponto de vista de Trump. Se fossem tão simples, então Trump não teria recebido Starmer e Macron. Ele teria usado isso para criticá-los. O que eu quase esperava quando ouvi que tais reuniões aconteceriam na semana passada. Eles criticaram Kaja Kallas. Ela voou para os Estados Unidos e então foi informada de que Rubio tem uma agenda muito ocupada e não pode vê-la. Eles poderiam ter feito isso com Starmer. Eles poderiam ter feito isso com Macron. Não fizeram. Por que não fizeram? Porque essas pessoas são perigosas. Agora, eles têm amigos no Capitólio. Macron foi a primeira pessoa, desde de Gaulle, a ser recebida pela Câmara Conjunta do Congresso, voltando ao início de seu primeiro mandato. Essas são pessoas perigosas que têm muitos amigos entre os republicanos. Nem todo republicano está se ajoelhando aos pés de Trump, especialmente quando as questões são como sair da situação ucraniana ou como renegamos nossas obrigações. Então Trump está enfrentando desafios muito difíceis, e ele está lidando com eles, do meu ponto de vista, brilhantemente. Não sozinho, mas por uma equipe que coreografou toda a sequência. Uma semana atrás, a ligação que Trump teve com Putin, o discurso que Hegseth fez aqui em Bruxelas sobre a Ucrânia, não retornar às suas fronteiras originais e não ter um futuro na OTAN, o discurso de J.D. Vance explicando por que os Estados Unidos não estão interessados em apoiar a Europa se a Europa não está em ser democrática.
Esses eventos, toda a nossa sequência, eles não param. Eu só gostaria de dizer, não vou me alongar, gostaria de resolver isso agora. Eu não escuto o que Trump diz. O que Trump diz é confuso, confuso intencionalmente. Não porque sua mente está confusa, de jeito nenhum. Ele sabe o que quer. Mas ele está jogando com Starmer, está jogando com Macron, para deixá-los de lado, enquanto espera concluir o negócio com a Rússia sobre a Ucrânia. E então apresentar aos europeus e ucranianos um fato consumado. Aceite ou deixe, porque você não pode fazer nada a respeito. Então é isso que ele está fazendo. Ele está desarmando seus inimigos. That is what he's doing. He's disarming his enemies. And that became the fact that this is a correct. E o fato de que esta é uma leitura correta dele vem não do que ele disse, mas do que ele fez. Na segunda-feira desta semana, vimos algo que não víamos há 80 anos. Os Estados Unidos votaram com a China e a Rússia contra a Europa. Isso é inacreditável. Isso é um abalo sísmico. E é a prova de que Trump está fazendo o que acredita. Estas não são decisões arbitrárias e acidentais. Ele insere em suas conversas, como fez com Starmer, palavras que, se você estivesse ouvindo atentamente, lhe diriam sobre o que ele realmente é, e não sobre o que parece ser. Quando ele muito educadamente aceita o convite do rei Charles das mãos de Starmer e lhe dá um aperto de mão firme e tudo mais. E ele diz no meio disso que conhece Trump há muito tempo e não acredita que Trump vá trair sua palavra. O que mais você quer se quer ouvir? Se você não quer ouvir, é claro, não ouviu. É por isso que estamos em tempos muito interessantes e muito encorajadores. E eu não acho que estou caindo na conversa de Trump. Acho que o que estou dizendo é baseado em coisas muito concretas e específicas que aconteceram nos últimos 10 dias. Concrete and specific things that have happened in the last 10 days. Well, I think you're probably correct. Bem, acho que você provavelmente está correto. Sei que Jeffrey Sachs fez o mesmo comentário numa conversa que tivemos, onde ele destacou que o barulho de Trump deve ser separado de suas ações. E de fato, acho que pode ser útil ao analisar tudo, desde essa reivindicação ao Canadá até a limpeza étnica em Gaza. Nada disso parece realmente possível. Seria loucura demais. Mas claro, é interessante se você observar os ruídos que ele está fazendo, que tipo de espaço ele está criando para manobrar. E a respeito, você mencionou os comentários de Zelensky, de que ele não é mais um ditador. Isso possivelmente faz parte das motivações de Zelensky também, porque Trump tem acompanhado Putin em termos de desafiar sua legitimidade. Então, se ele desafia a legitimidade como líder, o fato de Zelensky querer assinar esses acordos por conta própria pode sugerir que ele está tentando recuperar sua legitimidade com Trump. Agora, se é só isso que ele quer, parece um acordo muito barato para Trump, para ser honesto. Mas eu vi o mesmo com Macron e Starmer. Ele foi terrivelmente vago em todas as questões importantes que importam, principalmente as garantias de segurança. Ele tentou mandá-los embora sorrindo, mas eles na verdade não conseguiram nada. Não houve promessas. E claro, as Nações Unidas acham que isso é, como ação, muito importante. Isso é muito histórico, o fato de que ele não quis nomear a Rússia como o único país, o único participante ou o único agressor causando este conflito. E isso é algo que ele também repete com frequência. Isso parece ser muito importante se você quer chegar a um acordo para o conflito, porque uma vez que você identifica apenas a Rússia como vilão, é muito difícil ter um compromisso adequado. Mas, novamente, como sabemos a quem ele está agradando? Você vê sua abordagem à Rússia e o desejo de acabar com a guerra na Ucrânia como genuínos? Ou qual é o objetivo final aqui? Não, eu acho que é absolutamente objetivo e leva em consideração as observações que ele fez ontem de que isso precisa ser feito muito rapidamente. Porque se não for feito rapidamente, não será feito de forma alguma. Vamos desvendar isso. Não será feito de forma alguma. O que ele quer dizer é que a Rússia tomará toda a Ucrânia. Isso é óbvio.
Se as negociações continuarem, porque os europeus estão resistindo e tentando desacelerar as coisas, a única coisa que pode acontecer é a perda adicional de território e provavelmente a captura de Odessa, que é definitivamente mencionada por especialistas russos e atores políticos russos como algo que eles desejam muito. Claro, isso cortaria a Ucrânia do Mar Negro. Eliminaria qualquer ameaça à presença da Rússia no Mar Negro, já que não existiria mais algum trecho que os britânicos pudessem usar para se instalar. Vamos voltar a bajular e como tratamos Macron versus Stoltenberg. Starmer foi, claro, uma ameaça muito mais difícil e séria ao que ele está fazendo, porque os britânicos têm estado na linha de frente, não como o cão de colo, como nos dias de Tony Blair, mas como o cão de ataque. Eles têm estado, com o MI6, entre os conspiradores e implementadores de algumas das ações mais violentas e perigosas que ocorreram nos últimos 3 anos. Com isso, quero dizer o caso Bucha, que foi usado para forçar a Europa a se juntar à América nas sanções infernais. Isso é sobre ataques químicos. Isso é mais ou menos na mesma época de Bucha, ou apenas algumas semanas antes de Bucha, que seriam atribuídos à Rússia, assim como o M6 fez isso na Síria, colocando tais ataques na conta de Assad. Os britânicos têm sido cruéis e muito perigosos para a paz mundial em seu comportamento na Ucrânia. O ataque à ponte da Crimeia, tudo isso foi obra de engenheiros britânicos. Então acho que isso é reconhecido por Trump, e ele teve que encontrar uma maneira de neutralizar Starmer. Ele conseguiu. Você notará que o anúncio de que ele está implementando quase imediatamente as tarifas de 25%, sobretudo na UE, foi feito um dia antes de Starmer chegar. Não é por acaso. Isso, e pelo resumo da coletiva de imprensa, ficou claro para mim que a principal coisa que ele e Trump estavam discutindo durante o almoço de trabalho era como a Grã-Bretanha poderia evitar esse destino e como um acordo especial poderia ser feito, como os britânicos queriam desde que deixaram a UE e o Brexit. Eles esperavam ter um acordo comercial especial com os Estados Unidos, o que nunca aconteceu, porque Biden, com seu viés pró-irlandês e aversão a tudo que é britânico, não o concedeu a eles. Pelo contrário, se falarmos sobre emoções e influência pessoal na condução dos assuntos, Trump é um sentimental em relação à Inglaterra. E assim, para ele, é muito conveniente desviar a atenção dos britânicos do acordo na Ucrânia, que não traz votos para Starmer, e em vez disso, envolvê-lo totalmente no acordo comercial especial, que isso é um grande impulso político para Starmer's caso. Sim, então isso é mais uma mudança do que apenas oferecer a eles o comércio. Sim, essa é uma observação interessante. Eu realmente não percebi isso, o quanto eles escalaram as ameaças tarifárias imediatamente antes de Starmer chegar. Claro, é bom ter um personagem também se você quiser desviar o foco da Ucrânia, mas eles têm 2 obstáculos. Um, obviamente, são os europeus, que agora são os principais atores, tentando prolongar a guerra na Ucrânia e evitar todas as negociações, até mesmo a diplomacia. Mas o segundo seria Zelensky, porque, claro, depois de Macron e Starmer, agora temos Zelensky nos Estados Unidos hoje para assinar este acordo mineral. Mas, obviamente, há mais acontecendo aqui. O principal objetivo de Zelensky também é obter alguma forma de garantias de segurança que poderiam ser usadas para atrair os Estados Unidos para o conflito. Mas como você vê Trump abordando Zelensky sobre isso? Porque, como você disse, os britânicos e os franceses podem criar problemas para os Estados Unidos, mas a Ucrânia ainda tem algo, ou eles podem simplesmente deixar Zelensky de lado se ele não se alinhar. Como você interpreta essa situação? Não acho que seja um bom momento para tentar afastar Zelensky e convocar eleições de imediato, porque sabemos quem vai ganhar.
Zelensky não é nem um pouco melhor em continuar ou terminar a guerra, a julgar por suas últimas declarações publicadas na semana passada. Esqueci a publicação onde ele publicou seus comentários. E assim, os ucranianos, eu acho, serão deixados de lado por um tempo antes que Trump e companhia decidam o que fazer com eles. Mas acho que eles serão apresentados a um fato consumado e terão que aceitá-lo ou enfrentar a exterminação. A situação deles não é bonita, mas não estou muito preocupado com o destino do Sr. Zelensky. Ele tem sido um assassino em massa. 1 milhão de seus compatriotas estão em túmulos ou estão gravemente feridos e nunca terão vidas normais. Tudo por causa desta guerra que ele perpetuou contra todo o bom senso, contra toda a doutrina militar normal. Against all common sense, against all normal military doctrine. You mentioned Britain's very profound. Você mencionou o papel muito profundo da Grã-Bretanha em todo esse conflito. E você mencionou a ponte da Crimeia, Bucha, tudo isso. Mas claro, a Grã-Bretanha também estava pressionando mais fortemente, eu acho, por esses ataques profundos em territórios russos. O que, novamente, se fôssemos chegar a uma troca nuclear, esse parece ser o caminho. Mas também vimos que os britânicos foram bastante centrais em minar o Acordo de Minsk durante aqueles 7 anos. Não podemos esquecer também que foi Boris Johnson quem foi em nome dos Estados Unidos e do Reino Unido em 2022 para cancelar o Acordo de Istambul. E sim, parece que os britânicos têm um papel enorme nisso. E mesmo após o golpe na Ucrânia, como relatou o New York Times, no primeiro dia após o golpe, o novo chefe de inteligência da Ucrânia, que novamente foi aprovado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia, aparentemente, foi ligar para o MI6 e perseguir lateral a ministra russa. Então eles realmente estiveram muito no centro disso. Mas novamente, para os britânicos, isso sempre foi em parceria com os Estados Unidos. Então, o fato de os americanos estarem recuando agora, como os britânicos lidarão com isso, em última análise? Porque eles têm duas opções. Uma, eles podem tentar preservar essa parceria especial, cedendo aos americanos e fazendo o que eles querem. Ou, alternativamente, podem ver isso como assumir um novo papel-chave pós-Brexit na Europa, tentando preencher o espaço dos Estados Unidos, por mais improvável ou irrealista que isso possa ser. Mas você teria alguma previsão de como os britânicos vão lidar com isso? Porque eles parecem ter um papel muito mais importante nesta guerra do que os franceses. Eles investiram muito mais politicamente, como você disse. Macron, vamos lembrar, é um camaleão. Ele mudou suas opiniões sobre se devemos ou não nos aproximar do Kremlin, se devemos nos aproximar com tanques ou com um ramo de oliveira, repetidamente nos últimos 2 anos. Enquanto isso, os britânicos têm sido firmes em sua posição sobre a necessidade de a Ucrânia vencer e a Rússia perder. Estou publicando meus diários de guerra, como chamo, nas próximas 4 a 6 semanas. Primeiro é o volume 1, cobrindo 2022 a 2023, e depois haverá, espero, que a guerra chegue ao fim e eu possa encerrar esta publicação com um volume 2 ainda este ano. E o que encontrei ao revisar o que escrevi? Claro, cometi erros, sempre prevendo o fim da guerra, quando nada disso aconteceu, como todo mundo. Todos os colegas, especialmente na imprensa não convencional, têm dito, vai cair em 2 ou 3 semanas, está indo para o buraco, acabou. Mas eu entendo esses comentários sensacionalistas. Eles atraem espectadores, e espectadores atraem patrocinadores para plataformas de internet, mas isso não os torna valiosos por si só. Eu, claro, cometi meus erros, mas o que encontrei no meu livro, o leitmotiv do meu livro, é escrever a história olhando para frente, em vez de escrever a história olhando para trás. Mas olhando para trás, surgem coisas que parecem ser muito importantes, mas que não eram importantes quando estávamos olhando para frente. Fiquei surpreso com o quanto perdi a importância dos acordos de Istambul e do seu cancelamento.
Perdi. Não, eu escrevi sobre isso. Mas estava ouvindo notícias russas e formadores de opinião intelectual russos, e eles não estavam muito felizes com isso. Eles achavam que Putin estava dando muito aos ucranianos. E assim, quando falhou, eu não fiquei particularmente perturbado. Quem poderia prever que 1 milhão de pessoas morreriam como resultado disso? Não estava em nossos pensamentos. Há outros marcos, nos últimos 3 anos, que de forma semelhante, parecem ser históricos, mas apenas retrospectivamente. Eles não eram históricos quando aconteceram. Então, como as coisas parecem seguir em frente, acho que efetivamente Starmer será comprado pelo acordo comercial, que é imensamente mais importante para sua fortuna política na Grã-Bretanha do que qualquer outra coisa. Além disso, com relação aos britânicos e às potências continentais, como eles se relacionam com a Rússia, a hostilidade que vemos, os dinamarqueses estão realmente exagerando agora em seu clamor por vingança contra a Rússia. Quero dizer, pode ter algo a ver com uma das marcas mais importantes do país ter sido retirada da propriedade dinamarquesa na Carlsberg, Rússia, que acho que representava em 1,10% das vendas totais da empresa. E agora está nas mãos das pessoas que realmente construíram a Báltica antes dos dinamarqueses entrarem. De qualquer forma, isso é uma questão à parte. Mas há razões pelas quais as elites nesses países têm sido muito duras com a Rússia, até mais do que os Estados Unidos. Isso não é claro para muitos comentaristas políticos. E a maioria dos comentaristas políticos, é claro, são americanos. Eles assumem que a América é a fonte intelectual de tudo que é neoconservador e assim por diante, de tudo que está acontecendo. Mas espero que você concorde comigo que sempre houve um movimento neoconservador muito forte na Europa sem os americanos. E assim, eles têm suas próprias razões para sua inimizade em relação à Rússia. Uma delas é a impotência, que não torna as pessoas generosas. Eles tendem a ressentir-se e odiar outros que são mais poderosos e bem-sucedidos do que eles. E a Rússia é imensamente mais poderosa do que qualquer um desses países na Europa. Eles não precisavam pensar nisso enquanto havia o apoio americano. Mas quando os russos se moveram para a Ucrânia, todos os europeus entenderam que estavam indefesos. Isso os deixou muito nervosos. E estar nervoso os encheu de ódio. Não estou falando sobre as pessoas nas ruas. As pessoas nas ruas têm muitas coisas com que se preocupar, como a inflação e o preço da energia. Essas eram coisas que incomodavam as pessoas nas ruas, que elas não conectavam à guerra russa. Mas as pessoas no topo estavam comandando o espetáculo. Claro, estavam nervosas, e podem ter motivos para isso. Mas é claro, a guerra na Ucrânia foi encenada e decidida pelos Estados Unidos. A Grã-Bretanha teve um papel muito importante na execução, um papel de implementação, mas não foi a fonte dessa política. Isso foi os Estados Unidos. E quando os russos finalmente reagiram, depois de terem sido provocados tantas vezes, então, a Europa entendeu que tinha um vizinho perigoso. Eles estavam indefesos, porque não tinham um vizinho perigoso. Eles não eram estúpidos. Entenderam que não havia ameaça do leste. E a América criou a ameaça do leste por suas próprias razões. Sim, eu acho que isso é uma grande ameaças imprevisíveis ou incertezas, pelo menos da Rússia, sempre foram uma fonte-chave na Europa para o ódio extremo. Acho que muito disso realmente veio após as guerras napoleônicas, porque elas tinham impulsionado. Bem, isso resolveu a rivalidade entre os britânicos e os franceses. E, em vez disso, colocou a Rússia como uma grande potência terrestre e eurasiática, que estava além, eu acho, da competitividade estratégica dos britânicos, que era controlar os mares. Então, isso criou esse ódio, que foi um tema-chave ao longo do século XIX. De fato, desde o panfleto de Cobden em 1836 sobre a russofobia, o ódio irracional à Rússia,
consumiu mais ou menos a Grã-Bretanha, a ponto de eles não agirem mais em seu interesse nacional. Sempre foi, novamente por 200 anos, uma parte muito central de seu pensamento. Então, provavelmente tem um grande impacto. Em relação ao que você disse, esse comentário sobre Istambul, acho que a sabotagem do Acordo de Istambul foi uma coisa, mas se tivesse sido substituído por outra coisa, não teria sido tão ruim. Mas depois de sabotar essas negociações, foi quando a OTAN saiu e disse que não iriam negociar com os russos. Não vamos ter diplomacia. Nós nem vamos nos sentar para conversar com eles. E os ucranianos seguiram o exemplo ao aprovar esse decreto que torna ilegal falar com os russos. Se você vê que os russos estão em um conflito que consideram uma ameaça existencial e ninguém quer falar com eles, então a única alternativa se torna uma guerra de atrito. Isso é esgotar um exército ucraniano armado com centenas de milhares de homens, armados até os dentes pela OTAN. Estava destinado, eu acho, a ser um banho de sangue tão horrível. Eu estava curioso, no entanto, sobre essa relação entre a forma como os americanos estão tentando trabalhar com os europeus, porque uma questão chave tem sido esse foco nos direitos humanos e na liberdade de expressão. Como sabemos, com o vice-presidente Vance, ele, em Munique, comentou que os europeus estavam tomando esse rumo autoritário. Sempre que há qualquer dissidência na Europa, há uma tendência de simplesmente denunciá-la como tendo intenções malignas. Então, se os húngaros se opõem à sua extrema-direita, os eslovacos se opõem à sua extrema-direita, quando lidamos com a Moldávia, é aceitável manipular uma eleição, porque as alternativas nesse pró-russo, a mesma lógica tentando derrubar o governo na Geórgia, ou até mesmo na Romênia, onde não apenas eleições foram anuladas, mas até mesmo detendo o vencedor da eleição presidencial, a polícia o detendo. Quero dizer, isso é, tendemos a nos safar disso, porque tudo é sempre enquadrado como sendo em apoio à democracia, ou antidemocrático, extrema-direita, pró-Rússia, o que quer que você queira dizer para deslegitimar. Mas notei que Vance mencionou isso na frente de Starmer também, o que, se tudo fosse sobre geopolítica, parece quase muito provocativo trazer à tona o declínio da liberdade de expressão no Reino Unido. Você acha que isso faz parte dos esforços mais amplos para colocar os britânicos do lado de não se opor aos esforços de Trump com a Ucrânia? Ou isso é mais uma questão interna, onde Trump assumiu essa posição anti-woke, pró-liberdade de expressão, ou não tem nada a ver com a Ucrânia? Acho que é uma guerra ideológica. Eles estão virando o jogo. Apenas lembre-se de onde começaram as sanções à Rússia. Elas não começaram em 2022. Não começaram em 2014. Começaram em 2008, após a Guerra da Geórgia, após o discurso de Vladimir Putin em Munique em 2007, quando os Estados Unidos se apressaram para encontrar uma resposta e punir a Rússia, e uma lógica para punir a Rússia. E foi, como você disse, toda uma questão de direitos humanos. Esse foi o tema usado para impulsionar o Ato Magnitsky, em 2012, nos Estados Unidos, para passar no Congresso e impor à Rússia punições muito significativas, sanções. E então isso foi seguido pouco depois por um esforço novamente pelos mesmos autores do Ato Magnitsky para ter aqui na Europa um Ato Magnitsky europeu. E sobre o que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre violação de direitos humanos, comportamento antidemocrático. E então, J.D. Vance, em seu discurso, estava devolvendo a questão para eles, devolvendo para os europeus. Temos essas sanções que originalmente foram implementadas e foram reforçadas contra a Rússia. Tudo porque supostamente não honrava os direitos humanos e a liberdade de expressão e todas as outras virtudes maravilhosas. Agora vocês, senhores, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Isso foi brilhante, mas eu digo, acho que você está correto ao identificar que tem principalmente um público americano. É uma batalha ideológica dentro dos Estados Unidos. E ele pegou sua lança e a levou para Munique e a direcionou contra pessoas que realmente mereciam.
Foi corajoso. Foi novamente impactante aqui na Europa para eles serem acusados do que deveriam ser acusados, sabendo, como sabemos, como você certamente já sabe, o nível de censura aqui na Europa, que é consideravelmente maior do que os Estados Unidos tiveram nos piores momentos desta guerra Rússia-Ucrânia. Sim, não, é bastante avassalador. E é muito estranho, porque não é encontrado com oposição. É quase recebido com aplausos, porque sempre que impomos censura que está fechando a mídia, esmagando a dissidência, é sempre em nome de proteger a democracia, em nome de salvar as pessoas da desinformação. E sim, então, novamente, temos uma posição legítima, e se você se desviar dela, é sempre quase uma conspiração de direita. É mais estranho ver que o temor-se para forward desaparece. Então, deixando a geopolítica de lado, acho que foi saudável para Vance avançar com isso e realmente usar tal fórum para responsabilizar um pouco os europeus pelo que está acontecendo. Claro, não acho que os europeus entenderam a mensagem, porque toda a mídia efetivamente apenas explicou que Vance é um maga, ele é um fundamentalista cristão, ele talvez seja um putinista, ele está do lado da China em vez da Europa. São todos rótulos, novamente, para apenas mostrar o quão ruim ele é por nos criticar. Mas ninguém realmente rebateu seus argumentos. Embora houvesse muitos argumentos bons e sólidos sobre o caminho perigoso que estamos trilhando, o que obviamente também não é do nosso interesse. Bem, há duas coisas que quero destacar. Uma é que quero voltar ao ponto onde você começou essa discussão sobre a China e a mudança de foco para a China. Não acho que isso seja o que realmente está acontecendo. Acho que, novamente, isso é retórica de Trump. Não acho que seja política de Trump. Espero ver um grande trio, talvez um grande quarteto, uma nova Yalta. Digo 4, porque a Índia se juntaria. Agora vemos que em 9 de maio, os russos têm como convidados de honra Xi, da China, e Modi. Eu não ficaria surpreso se, novamente, se Trump conseguir o que quer e as coisas avançarem rapidamente, Trump também estará lá. E os 4 estarão lidando com soluções geopolíticas. Então, eu não aceito como verdadeiras todas as observações sobre a mudança contra os Estados Unidos ter que mover suas forças para se concentrar na China. Esta é uma maneira de retirar as forças. Mas é apenas o jogo final. O jogo final será o que eles realmente farão com a China. Agora, com a questão da guerra ideológica, vamos lembrar o que vem com essa noção de defender os direitos humanos e esses valores, nossos valores compartilhados. Os valores compartilhados da democracia são amantes da paz, porque as democracias são, por definição, pacíficas. Não preste atenção ao fato de que os Estados Unidos democráticos estiveram em guerra sem uma pausa por um momento nos últimos 30 anos. Isso não conta. Isso é realidade. Não estamos falando de realidade. Estamos falando de teoria. Não queremos que os fatos atrapalhem nossa teoria. E a teoria é que as nações democráticas são, por natureza, apoiadas pelo povo e podem se dar ao luxo de serem pacíficas. Enquanto isso, regimes autocráticos ou autoritários não desfrutam do apoio de seu povo e, portanto, precisam manter seu povo sob controle direto, travando guerras estrangeiras. E é por isso que eles são belicosos. E aqui, Vance está jogando isso de volta na cara da Europa. O projeto de paz europeu, na verdade, se tornou um projeto de guerra europeu, não apenas como algo arbitrário ou acidental, mas porque traíram os valores democráticos que deveriam tornar a Europa pacífica. Sim, não, achei que você levantou pontos excelentes. Mas, na verdade, você está entrando na minha última pergunta aqui. Porque o que você vê como as intenções ou abordagem da Rússia daqui para frente? Porque, como você disse, se a guerra continuar, eles podem tomar toda a Ucrânia. Então, eles têm um interesse aí. Mas, por outro lado, esta é também uma oportunidade histórica de fazer um acordo com os americanos para realmente não apenas terminar essa guerra permanentemente na Ucrânia,
mas conseguir um acordo com o qual eles concordem para que não volte a estourar. É também uma oportunidade para lidar com a arquitetura de segurança europeia, já que nunca tivemos uma arquitetura de segurança europeia mutuamente aceitável após a Guerra Fria. Então, há muitas oportunidades aí também. Mas também há uma certa falta de confiança porque já tivemos esses reinícios no passado, e da forma como a Rússia vê, eles foram apunhalados pelas costas a cada passo. Então, como você vê a Rússia avançando? Você acha que eles preferem adiar os acordos para conseguir seu território, ou vão priorizar o acordo político? E também, o que a América quer da Rússia? Porque isso é um pouco incerto. Parece que um objetivo-chave é tentar criar uma divisão entre a Rússia e a China. Mas até que ponto isso é realista? E isso também pode ser visto no contexto de Trump pedindo esse diálogo de grandes potências que fala sobre reduzir armas nucleares, cortar orçamentos militares. Estou apenas tentando separar o ruído dos objetivos reais. E até que ponto o objetivo americano poderia então ser harmonizado com o russo? Novamente, essa é uma grande questão. Na cacofonia que sai do governo Trump, é muito difícil ver qual é seu verdadeiro objetivo e quais são seus pontos de discussão e o que ele está usando para confundir as pessoas que estão em seu caminho. Acho que, por exemplo, uma das ideias que foi lançada para consideração é cortar o orçamento militar dos Estados em 50%. Não em 5% ou 8% ao ano, como foi falado. O que realmente era apenas mover dinheiro de um lugar para outro para projetos favoritos e remover projetos que falharam. Não, não. Eles realmente cortaram em 50%. E acho que isso é sincero. Acho que esse é o objetivo dele. Veja, ele teve um momento de epifania. Ele quase foi morto. E eu não acho que isso não teve efeito na compreensão do homem sobre o que ele pode alcançar em 4 anos, ou deve tentar alcançar. Então, eu daria crédito a ele. Eu confiaria que ele é sincero em acabar com a guerra. Quanto aos russos, não, é claro, eles não querem tomar a Ucrânia. Isso nunca foi uma questão. Eles querem, como você acabou de descrever, um acordo político e uma nova arquitetura de segurança na Europa que eles podem alcançar com Trump. Ele já quase disse isso. Ele quer retirar tropas da Europa. Isso muda a dinâmica aqui. Os europeus podem mudar de posição. Vamos investir numa nova indústria de armamentos. Espere um minuto. Isso é daqui a 10 anos. Estamos vivendo hoje. E hoje, a Rússia pode te invadir em 2 ou 3 semanas. Acho que quanto tempo a Estônia duraria? Algumas horas? A realidade hoje é que os europeus estão indefesos por escolha própria, porque não viam nada contra o que se defender. E assim, uma vez que os Estados Unidos recuem, tem que haver alguém, ou as pessoas existentes que vão engolir suas próprias palavras e tentar manter o poder, mudando a política para onde está indo sob a direção dos Estados Unidos, ou serão removidas. Acho que a primeira opção é mais provável, que as pessoas não serão expulsas, mas mudarão suas posições e começarão a adotar avaliações realistas. Estamos vivendo tempos muito interessantes, e eu continuo otimista, mas não presto muita atenção às palavras agora. A propósito, acho que me expressei mal sobre a Rússia tomar toda a Ucrânia. Acho que essa é uma proposição ridícula. Eles não têm interesse em entrar na Ucrânia Ocidental, onde ninguém os receberá efetivamente. Mas avançar até o Dnieper é bastante possível. Também é preciso destacar que as 4 regiões que eles anexaram, ou seja, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson, ainda não estão totalmente controladas, embora agora tenham sido incorporadas à Constituição da Rússia como seu território. Então eles veem como favorável controlar esses territórios antes de terem um acordo, porque para mim não há muitas coisas que possam ser negociadas. Por exemplo, sem a OTAN. Acho que esse é um ponto crucial. É uma questão de sim ou não. Então acho que isso é simplesmente inegociável.
Eles não podem aceitar isso. A questão das garantias de segurança, também não acho que os russos poderiam aceitar. Eles podem ter observadores de países não europeus, mas ter soldados da OTAN como mantenedores da paz ao longo da fronteira russa e numa guerra por procuração que acabaram de lutar com a OTAN, não faz sentido algum. Mas uma área em que sempre estivemos muito incertos é até que ponto os russos estarão dispostos a negociar sobre os territórios, porque eles não estão controlando todos os territórios que estão reivindicando como pertencentes à Rússia agora. Então você vê alguma possibilidade de negociação sobre as fronteiras administrativas. Eu perguntei isso em Moscou também, mas ninguém parece ter certeza. Bem, ninguém está jogando com cartas abertas ainda. Mas essa é uma área onde poderia haver negociação, porque isso poderia ser um problema se a Rússia exigir, por exemplo, cruzar o Dnieper para ter todo o território de Kherson e Zaporozhye. Isso seria muito difícil para qualquer governo ucraniano aceitar. Também seria muito difícil para Trump fazer os europeus e os ucranianos aprovarem. Então, parece que isso poderia ser um obstáculo. Agora, se os russos tivessem mais tempo para conquistar territórios, seria uma coisa. Mas você acha que esta será uma área onde as fronteiras administrativas, ou seja, onde a Rússia estaria disposta a negociar? Bem, Putin abordou essa questão diretamente há 2 dias. Ele disse que esperam manter todo o território dos oblasts como foram originalmente constituídos e como foram incorporados à Constituição da Federação Russa. Onde eles estão? Eles têm 98% ou 100% de Luhansk. Luhansk sempre foi o oblast que eles tinham a maior porcentagem, mas agora é 100%. Onde eles estão em Donetsk, que foi o caso mais difícil, porque é onde os ucranianos passaram 8 anos realmente construindo fortificações, que eram quase insuperáveis e que eram muito caras em termos de mão de obra para os russos tomarem. Os russos tinham 50% de Donetsk há 2 anos. Como resultado dos avanços nos últimos meses, agora estão em 75%. E os 25% restantes são realmente uma corrida até o Dnieper. Is really a sprint to the Dnieper. Once they take a couple of cities. Uma vez que eles tomarem algumas cidades, que agora estão sob cerco, bem, uma está sob cerco e 2 em breve estarão. As que são quase icônicas, Kramatorsk e Slaviansk, que foram o berço da revolta de falantes de russo contra Kiev em 2014, então é apenas terra plana até o Dnieper. Portanto, se a guerra continuar por mais alguns meses, os russos poderiam tomar quase toda ou toda Donetsk. As outras 2, é claro, a cidade capital de Kherson, está na margem direita do Dnieper. Então essa é uma situação delicada, mas a maior parte da massa terrestre de Kherson está sob controle russo agora. Serão negociações difíceis, é claro. Mas acho que os russos sacrificarão algo aqui, se isso significar trazer a arquitetura de segurança revisada. Bringing in the revised security architecture. And again, we all hear in Trump's words. E novamente, todos ouvimos nas palavras de Trump o que queremos ouvir. Eu ouvi que foi tanto quanto aceitar o ultimato de dezembro de 2021 que Lavrov entregou à OTAN e a Washington. Parece-me que Trump aceitou que ele disse retirar as tropas americanas desses territórios de expansão da OTAN pós-1994, o antigo Pacto de Varsóvia e os Bálticos. Ele não disse que toda a OTAN seria retirada, porque a OTAN também inclui europeus. E os alemães, por exemplo, tinham suas postagens avançadas nos Bálticos. Mas os americanos recuariam, e isso é de importância decisiva. Se ele pode conceder isso, e ele o fez novamente, misturado com outras palavras, então você não necessariamente prestaria atenção a isso, a menos que quisesse destacar, como eu fiz. Parece que há a formação de um verdadeiro acordo abrangente entre os Estados-Unidos e a Rússia. Sim, algo que todos realmente desejam é um acordo pacífico, que se concentraria em ganhos de soma positiva, dos quais todos se beneficiariam. Acho que a arquitetura de segurança que construímos nos últimos 30 anos sempre foi baseada na estabilidade e na fraqueza perpétua da Rússia. Agora, acho que isso foi por água abaixo.
Temos que voltar ao bom senso de que a segurança russa também deve ser uma consideração ao desenvolver a segurança europeia. Mas, de qualquer forma, gostaria que os europeus entendessem que o que Trump está fazendo não é capitulação, nem está fazendo grandes favores à Rússia, porque o exército ucraniano está desmoronando. E como você disse, isso está acontecendo em um momento em que o Donbass está quase alcançando a fronteira administrativa a cerca de 3 quilômetros da Ucrânia, de Zaporozhye. Quando eles alcançarem isso, não haverá mais linhas de fortificação, nem mais regiões industriais onde se possa montar defesa, nem mais grandes cidades. À medida que o exército ucraniano agora entra em colapso, também há espaços abertos. O acordo, eu acho, que será apresentado à Ucrânia e aos europeus, se esperarmos mais 6 meses, será muito pior do que o que estamos vendo agora, e não há muito que possamos fazer mais. Perdemos a guerra por procuração, e vejo a UE montando isso, preparando um tribunal para Putin. Eu vi isso ontem. Foi muito estranho. Normalmente fazem isso depois de vencer uma guerra, não depois de perder uma guerra. Mas acho que é onde estamos. De qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo. Você tem algum comentário final que gostaria de fazer? Não. Eu apenas acho que há motivos para otimismo. Os próprios russos estão dizendo que não há razão para a euforia. Há muito trabalho a ser feito, mas eles estão indo na direção certa. A coisa mais importante que capturou a imaginação de Vladimir Putin e seu entourage foi o entendimento americano de que o acordo na Ucrânia deve ser parte de um acordo muito amplo de reestabelecimento de contatos regulares entre a Rússia e os Estados Unidos, reinstaurando vários programas de interesse mútuo. Esses programas, sejam eles de limitação de armas, espaço ou outros tópicos de interesse mútuo, têm conteúdo e valor. No entanto, a maior importância desses contextos é estabelecer um fluxo regular de especialistas de um lado para o outro. Isso é construção de confiança, e uma paz duradoura é possível, como Trump parece entender, apenas quando há confiança mútua. Como Starmer, Macron e todos os outros europeus se recusam a entender, nos tente uma paz duradoura com um inimigo declarado. You cannot have a durable peace with a sworn enemy. E acho que isso é o que é a principal fonte de otimismo para os russos também. O fato de que eles não veem há décadas um líder americano reconhecendo que a Rússia tem preocupações de segurança. Isso é um grande tabu na Europa. Não podemos reconhecer que a Rússia tem preocupações e interesses de segurança. Além disso, reconhecer que participamos, ou seja, que a OTAN participou em causar o conflito em que estamos atualmente, em vez de ser uma luta entre as forças do bem contra a nova reencarnação de Hitler. Então acho que isso é algo que dá alguma razão para o otimismo. De qualquer forma, desculpe, passei um pouco do tempo. Então muito obrigado, Gilbert Doctorow. Bem, obrigado, foi.